Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja em nossos corações. Nos aproveitando então esta noite maravilhosa e divina, nesta quarta-feira, onde aqui todos nos encontramos em busca da nossa melhora interior. E não poderemos fazer a nossa melhora interior se não buscarmos Jesus, que é o nosso caminho, é a verdade e a vida. E nós iremos ao Pai se for por Ele. E então, na manifestação divina que esses Espíritos amigos nos deixam, para que estejamos aproveitando a oportunidade, vamos abraçá-la efusivamente, deixando de lado as nossas paixões, os nossos medos, as nossas angústias, pois na nossa vida, como diz Chico, tudo passa, tudo faz e tudo realmente estará se transpondo e estaremos alcançando melhores condições, pois nós temos muitas dificuldades nas nossas vidas, mas em todas as dificuldades temos momentos de alegria. Então em que momentos que temos que agarrar? Nas nossas alegrias, porque depois estaremos lembrando do Mestre. A verdadeira felicidade não é deste mundo, é do mundo interior, é do mundo espiritual. E o que somos? Espíritos, como essência, e vamos estar vivendo lá do espiritual. Então venceremos a matéria e seremos felizes para a eternidade. É isso que temos que entender. E hoje aqui então, com essa bênção que José de Mococa nos dá, com a bênção de estarmos em alegria aqui entre irmãos, que é gostoso, né? Uma família espiritual, vivermos a oportunidade da palestra da noite. Hoje quem vai fazer a palestra vai ser a nossa irmã Maria da Graça. Ela vai falar sobre fracasso e renovação, tá bom? Fica à vontade, a casa já é mais que sua. Boa noite a todos. Boa noite. Estava eu pensando, o que poderia eu falar na noite de hoje? E eu percebi que, conforme nós vamos olhando as pessoas no dia a dia, e vamos conversando com as pessoas, nós percebemos que muitas pessoas se sentem vazias, se sentem fracassadas, se sentem inertes, e muitos não têm às vezes nem vontade de continuar a sua trajetória. Mas eu fiquei pensando, por que não falar do fracasso e de uma renovação, que é tão importante para todos nós? Aí, como sempre, eu vou lá escrever, né? E eu espero que são palavras simples, porque não adianta eu vir aqui falar de uma coisa tão profunda, se eu vejo que no momento nós estamos precisando de uma coisa que nos levante, que faz com que nós possamos buscar os conhecimentos, mas começar lá embaixo, não buscarmos uma coisa tão científica, que nós vamos ter tempo para estudar a doutrina cientificamente, conforme nós vamos estudando, fazendo os nossos estudos. Mas, para todos nós nesses momentos, eu acredito que falar disso vai ser assim muito bom para todos nós, para que nós possamos levantar, arregaçar as nossas mangas e começarmos a trabalhar para o Cristo. Porque de nada adianta eu falar de Cristo, exaltar o Cristo, se eu não procuro buscá-lo dentro de mim, dentro da minha alma. Certo? Então, o que é fracasso? A palavra fracasso. Fracasso, ultimamente, adquiriu um aspecto emocional demasiadamente pesado nas nossas vidas. Fracasso não significa derrota final.
ele apenas sinaliza que no momento o que nós estávamos a fazer não deu certo. Por não termos feito tudo o que era preciso fazer para alcançar o êxito esperado. A realização dos nossos sonhos foi apenas adiada para o futuro e não cancelada definitivamente. O verdadeiro fracasso que podemos experimentar na vida é nos julgar fracassados para toda a vida. E isso não é verdade. Nós temos que nos levantar. Quando fracassamos, já estamos muito mais preparados para a vitória do que aquele que nunca tentou, nunca lutou. E a vitória pertence não àqueles que nunca erraram, porque nós percebemos que tem pessoas que falam que nunca erraram na vida. Só se for um espírito altamente evoluído, né? Porque erro todo mundo tem. Mas aqueles que nunca desistiram, apesar dos erros que certamente experimentam. Muitos que fracassam não desistiram dos seus sonhos, apenas começaram de novo, e principalmente nesse começo com mais sabedoria, mais experiência e vontade redobrada de vencer. O orgulho é nosso maior inimigo diante de nossas quedas. Ele nos dá a ilusão de que somos infalíveis e de que sempre agimos corretamente. Quando constatamos que fracassamos porque somos criaturas imperfeitas, além de angustiante sensação que nós sentimos de decepção que isso nos causa, o orgulho fará de tudo para que não tentemos outra vez. Por quê? Por que isso? Porque ele nos fará acreditar novamente que vamos nos dar mal. É assim que muitos de nós estamos vivendo neste mundo de agora, nestes momentos em que estamos encarnados. Bom, nós não somos vítimas do fracasso. Nós temos que tirar isso da nossa mente. Mas somos vítimas, sim, do nosso próprio orgulho. Se não mudarmos, passaremos o resto da vida lamentando a nossa queda.
sem nos levantar, em hipótese nenhuma, porque teremos medo, muito medo, de cair outra vez. A humildade é a chave que nos leva à vitória. E nessas ocasiões, admitir que somos seres em processos de evolução, que sabemos algumas coisas e desconhecemos outras tantas coisas, que o erro faz parte desse processo, que o fracasso é o nosso professor para a lapidação dos nossos espíritos. Pois aí nós já estaremos no caminho da nossa renovação. Às vezes, nós queremos uma coisa, lutamos por aquilo, ficamos deprimidos, angustiados, quando nós não alcançamos aquele objetivo. É isso que nos deixa frustrados, é isso que nos deixa inertes, é isso que nos deixa pessoas apáticas. Nós temos que entender que tudo isso faz parte da nossa existência. E às vezes nós queremos uma coisa arduamente, mas quando nós conhecemos a espiritualidade, quando nós buscamos um pouquinho do conhecimento dentro da doutrina espírita, nós sabemos perfeitamente que determinadas coisas não acontecem como nós queremos, porque a espiritualidade acha por bem não deixar que aquilo aconteça naquele momento, porque nós não estamos preparados, nós não temos a maturidade suficiente para enfrentar aquilo que nós estamos pedindo, porque poderá ser algo que estará nos fazendo fracassar diante da vida e nos levar à ruína. Portanto, nós vamos procurar nos renovar, caminhar com fé e confiança, alcançando os nossos sonhos, nossos objetivos. Porque sonhos, gente, todos nós temos. Nós sonhamos, nós almejamos alcançar alguma coisa, algum ideal. Às vezes nós almejamos conseguir um excelente emprego, ou conseguir, por exemplo, estar numa condição de vida melhor, ou às vezes fazermos algo que beneficie o nosso próximo. Então nós estamos sempre buscando os nossos sonhos, os nossos ideais, mas para isso nós temos que levantar, certo? Nós vamos nesse momento, eu vou usar um exemplo para que nós possamos entender melhor. Por exemplo, quando nós adquirimos uma nova morada, nós procedemos de que forma? Nós entramos na morada, vamos olhar, fazemos uma faxina completa nessa casa, antes
de mudarmos. Nós consertamos o que está quebrado, tampamos os vazamentos, pintamos as paredes com as cores da nossa preferência. Enfim, nós procuramos renovar este ambiente, fazer com que este local se torne aquele local aconchegante para quando nós aí formos morar. Em nossa vida não é diferente. Nós também precisamos dos mesmos cuidados, pois do contrário, a sujeira acumulada nos trará vários, imensos problemas. Sem a renovação da nossa mente e do nosso coração, a energia negativa dos problemas ficará retida em nós mesmos, trancando assim as portas das oportunidades e da felicidade. Nós temos que limpar tudo isso que está dentro de nós, nas nossas mentes, para trilharmos este caminho. Não é assim que nós fazemos com a casa? Nós temos que fazer isso com a nossa vida também. Renovar a mente é jogar fora os pensamentos negativos que nós insistimos em guardar, substituindo-os por ideias positivas que provoquem o nosso bem-estar. Vamos alimentar os nossos pensamentos com coisas que nos beneficiam, não que nos prejudicam e que nos levam ao fracasso, destruindo nossos sonhos e nossos ideais. Vou dar um exemplo simples. Se nós comparecemos dentro do templo, começamos a assistir às palestras, começamos a estudar, buscar dentro da doutrina, nessas obras maravilhosas de Kardec e de André Luiz, um aprendizado, e depois nós não aplicarmos aquilo, não estou falando só ler, aplicar aquilo que está ali, contido naquelas páginas de luz. Se nós fizermos isso, nós estaremos limpando a nossa mente, os nossos corações, tirando essas mazelas que nós trazemos dentro de nós, vendo no outro, muitas vezes, os defeitos, quando na realidade os defeitos estão dentro de cada um de nós. Nós temos que primeiro olhar os nossos defeitos, para depois olharmos no nosso semelhante, se é que nós temos este direito. Porque na verdade, a melhor coisa que a doutrina espírita nos ensina é auxiliar aqueles que nós achamos alguns defeitos. Às vezes, até eu estava assistindo uma palestra da nossa irmã Maísa, e ela disse assim, às vezes a gente vê uma pessoa que a gente não simpatiza, então a gente quer ver aquela pessoa bem longe da gente, ou então a gente não gosta da pessoa,
por cargas d'água, por reencarnações passadas, por essa, não sei. A gente não simpatiza, não tem aquele vínculo com a pessoa. Muitas vezes a gente não gosta, mas você vai trabalhando isso interiormente para que você consiga estar junto à pessoa primeiramente. Depois, aos poucos, você vai trabalhando isso dentro de você, porque ninguém é perfeito. E o que acontece? Às vezes a gente quer que a pessoa esteja longe, mas quando nós jogamos essa pessoa para longe, ela pode estar conosco na próxima reencarnação. Então vamos trabalhar nessa, que nós estamos caminhando lado a lado, ou seja familiares, ou seja amigos, ou seja no setor de trabalho, ou seja em qualquer lugar que for. E não julgarmos a pessoa, acharmos que a pessoa é isso ou é aquilo, porque defeito todos nós temos. Alguém aqui se diz perfeito? Se fôssemos perfeitos, não estávamos encarnados aqui. No porão da nossa mente, lá no fundo da nossa mente, deve haver muita tranqueira, que eu chamo de ideias que nos negativam. E os nossos sentimentos e comportamentos de hoje podem estar movidos por essas tranqueiras. Nós sabemos, muitas vezes, que nós estamos fazendo algo errado, alguma coisa está errada. Às vezes a nossa consciência, ela acusa, mas a gente não dá o braço a torcer. Por quê? Ah, não, eu vou dar o braço, vou falar que eu estou errado? Não. Como que as pessoas vão me ver? Não importa, que não importa que as pessoas vejam. Importante somos nós. Eu quero fazer a minha reforma íntima. É assim que nós temos que pensar. O que os outros pensam, pouco importa. Então nós sabemos muitas vezes que nós estamos fazendo as coisas, felizmente nós não conseguimos mudar. Nós damos uma volta e voltamos no mesmo erro, da mesma forma. Por que isso? Porque nós não trocamos o programa que está instalado aqui na nossa mente, que faz nossa mente pensar negativamente. Nós temos que tirar esse programa, alimentar a nossa mente de pensamentos novos, positivos, de maneira constante. É a única forma de criar um novo programa aqui. Instalar um novo programa na nossa mente superior, que nos ajude a viver melhor. Se erramos, que esses erros sirvam para nós de acertos, de experiências, para que nós não venhamos a errar novamente. Que nós analisemos esses erros, para ver se realmente está certo, está errado, o que eu fiz. Vamos todos os dias fazer esse trabalho interiormente.
assim nós vamos mudando o nosso programa mental. Porque essas tranqueiras nós vamos deixar de lado. Renovar o coração é desvencilhar-se dos sentimentos negativos, como a mágoa, o ódio, a culpa. A culpa é sério, gente. A revolta, a inveja, o orgulho, a sensação de inferioridade, os quais embaraçam nossa vida, além de nos causarem uma série de doenças, porque muitas doenças que nós trazemos no nosso físico, no nosso corpo de matéria, provém dos nossos pensamentos negativos, daquilo que nós emanamos, e aquilo vai ficando arquivado, essa tranqueira fica aqui arquivado. Então nós vamos remoendo tudo isso, e essas tranqueiras nos causam uma série de enfermidades. Não quero com isso dizer que um dia nós não teremos problemas de saúde, porque o corpo também desgasta. Mas eu não estou falando no desgaste físico, que é comum da matéria. Eu estou falando dos problemas de doença que nós buscamos através da nossa mente. Porque o pensamento é uma energia, ele é vida. E se nós emanamos, nós materializamos este pensamento, e ele se torna real em nós. Somente a renovação mental e emocional nos livra daquilo que já se tornou velho e imprestável para nós. E que hoje atravanca o nosso progresso. Às vezes a nossa vida material não caminha. Por quê? Porque nós mesmos buscamos, através da nossa mente, tudo isso para nos prejudicar. Renovar é criar vida nova. E isso só vai acontecer se enterrarmos todo o lixo, as tranqueiras que nós temos, tudo o que está quebrado e remendado em nossa vida, e investirmos firmemente naquilo que nos traz felicidade. Todos nós, muitos de nós, já passamos por problemas difíceis em nossas existências. Eu digo nessa existência. Todos nós já tivemos uma série de problemas. Mas que quando nós olhamos esses problemas que nós passamos, nós possamos trazer desses problemas experiências válidas para o dia de hoje. O que não serve, fora. Joga no lixo. E em lugar de lixo é no lixo. Isso me lembra muito que quando às vezes a dona Francisca conversava comigo, ela dizia assim, que coisas negativas a gente tem que deixar e pedir a Deus que jogue bem lá no fundo do mar, aonde não possa prejudicar nenhum peixe.
Se, por exemplo, eu vou dar um exemplo, outro exemplo para nós. Se alguém nos pede para segurar alguma coisa nas nossas mãos, e eu já estou com as mãos ocupadas, está toda ocupada, segurando outra coisa, eu não tenho como atender ao pedido da pessoa que está pedindo para eu segurar aquilo, a não ser que eu largue o que eu estou segurando. Isso é renovar. Isso é renovar. A renovação que nós tantos almejamos em nossa vida só vai acontecer quando nós largarmos todas as coisas que não nos servem mais, as coisas que estão mortas. A vida, buscarmos uma vida nova. E aquilo que está morto não terá como estabelecer, ficar aqui dentro de nós. Vamos largar, soltar, desapegarmos de tudo aquilo que está morto e cheirando mal, fazendo com que nos sintamos mal. Elevemos o nosso pensamento a Deus. Façamos preces nos momentos difíceis, rogando auxílio para que esse trabalho de renovação em nossas vidas possa acontecer. Se nós vibrarmos, pedirmos de coração, a espiritualidade nos auxiliará. Mas se nós ficarmos parados, inertes, sem querermos fazer nada, a espiritualidade não tem como ajudar. Eu costumo até dizer isso: quando a gente não quer, nem Deus pode. As coisas nós temos que querer, trabalhar isso dentro de nós. E qual é a melhor hora para fazermos tudo isso? Bom, tem gente que vai falar assim: não, amanhã, não, mês que vem, o ano que vem. Não, eu vou pensar. O dia que eu puder, eu faço. O tempo passa. O tempo urge. E ele não volta mais. As horas que nós perdemos, ele não volta mais. A vida segue o seu curso. E nós vamos ficando cada vez mais velhos, sem saber que a qualquer momento, mesmo sendo jovens, nós poderemos partir para a espiritualidade. Ninguém tem nada marcado, que horas que nós vamos. Portanto, vamos pensar nisso. O tempo urge. E o tempo melhor é agora. Façamos por nós mesmos. Se nós queremos ser auxiliados pela espiritualidade, se nós queremos uma vida melhor, se nós queremos ser não espíritas de fachada, mas espíritas conscientes da nossa responsabilidade
dos nossos compromissos que nós assumimos. Eu costumo dizer para os meus alunos: vocês não estão assumindo compromissos comigo. Vocês estão assumindo compromissos com a espiritualidade. Antes de vocês reencarnar, vocês já tinham assinado a sua promissória. E ela vai ser cobrada quando voltar para lá. Então vamos pensar bem nisso. E lá não tem como nós dizermos assim: ah, mas eu não sabia. Ah, mas eu não conhecia. Ah, mas eu nunca ouvi falar isso. Sim, todos nós ouvimos. Mesmo que nós não estamos dentro da doutrina espírita, nós sempre ouvimos alguém lá fora que nem é espírita, que às vezes fala determinadas coisas que faz com que nossa mente faça assim, que nós acordemos para a luz. A casa espera de nós. Ah, mas olha, se eu desencarnar, José de Mococa vai lá me buscar nas zonas do grau. Lê do engano. Lê do engano. Por quê? Porque nós temos conhecimento. E quando nós conhecemos, a nossa responsabilidade é muito maior. Emmanuel diz que um dia de espiritismo, um dia que nós ouvimos algo referente à nossa ascensão em busca da luz, nós já temos aí uma responsabilidade. Então, a melhor hora qual que é? Agora mesmo. Nós vamos lembrar assim das palavras do apóstolo Paulo, quando ele diz: é preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. E tem também um poeta do século XIII, Rumi, Jabal Rumi. Ele viveu na Anatólia, atual Turquia, no século XIII. E ele diz assim, para nós fecharmos com chave de ouro: para além das ideias do certo e do errado, existe um campo. Eu me encontrarei com vocês lá. Muita paz.